Não sei se alguém aqui já ouviu falar do relógio do Apocalipse. Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns físicos que lidavam com energia atômica criaram esse relógio, porque eles perceberam a força que aquela criação dos físicos tinha no contexto do cenário entre os polos da Guerra Fria, né? E aí eles entenderam que aquilo ia necessariamente abreviar o fim do mundo. E é interessante que alguns chamam de relógio do Apocalipse. Se você fizer uma pesquisa depois, você vai saber mais detalhes sobre isso. Mas esse relógio, ele não necessariamente está só andando para frente. Tem situações que fazem o relógio retroceder, dependendo da conjuntura mundial, do modo como as autoridades mundiais pós-bomba atômica estão lidando com políticas, de repente, de andar para trás nessa questão da possibilidade de o mundo acabar em pouco tempo. Mas dependendo de como as coisas na política global estão andando, o ponteiro vai subindo para meia-noite. Meia-noite é o ponto final, é o momento do Apocalipse, na visão, então, desses cientistas. E é interessante que a última leitura que foi feita é de que a gente está mais perto da meia-noite do que nunca, segundo a leitura deles, a 90 segundos. A 90 segundos apenas do Apocalipse, que foi a leitura desse relógio mais próxima. E aí eles colocam uma série de fatores que no mundo todo tem causado essa sensação de fim dos tempos. É muito interessante que a gente não está falando da perspectiva cristã conhecida do Apocalipse. A gente está falando de uma perspectiva científica, de uma leitura sociológica das possibilidades reais do fim do mundo a partir de uma guerra global pós-bomba atômica. Então, a tendência para catástrofes globais não só tem aumentado, como tem batido todos os recordes. Continua a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não só é uma guerra entre dois países, mas é uma guerra que envolve essa polarização de potências atômicas como China, Rússia e Estados Unidos. A guerra de Israel com Hamas, que tem escalado de forma assustadora, Líbano se envolvendo, Irã se envolvendo, potências se envolvendo nisso. O ano de 2023 foi considerado o ano com maior temperatura já registrada. Paralelamente a esse caos global, na política global, e a essa sensação de que a coisa realmente agora está caminhando para o fim, a gente tem o avanço da tecnologia da informação, a internet nos últimos 20, 30 anos, avançando, e celulares nas nossas mãos, e agora muita gente tendo problemas de transtorno de déficit de atenção, de toda sorte, de ansiedade, aumentando, consultórios psiquiátricos aumentando a fila de atendimento, problemas emocionais que, ao invés de cada vez mais estarem se resolvendo, pelo contrário, cada vez temos uma sociedade mais adoecida, mais dependente de remédios. E glória a Deus por esses remédios, glória a Deus pelas soluções que são apresentadas, mesmo que paliativas. Mas o fato é que a gente vai vendo o avanço da promiscuidade, e não só da tolerância à promiscuidade, mas o avanço das imposições referentes a comportamentos abomináveis diante de Deus. Comportamentos que ferem a essência da criação, que mostram para a gente que a humanidade está colapsando mesmo. Ela não simplesmente fala assim, você tem que respeitar, você tem que aceitar a pessoa e amar a pessoa. Não, não. Você tem que engolir esse negócio, você tem que aplaudir, você tem que louvar, você tem que estar com isso presente, enfiando isso na sua cabeça em tudo quanto é filme que você assiste, série. Há uma militância em relação à destruição completa dos valores da palavra de Deus e imposição de valores das trevas. A gente está vendo todo esse avanço. E a gente também tem a tentação de falar assim, cara, agora a coisa ficou feia, agora a gente está chegando no fim, agora tudo vai acabar, a gente está ferrado porque a gente está na mão, sei lá, do Trump, do Netanyahu, a gente está na mão desses caras, a gente está na mão dos caras do Google que determinam algoritmos e o que a gente vai assistir, que tipo de coisa vai ser oferecida pelo TikTok, para a sociedade cada vez mais ficar mais doente. E esse tipo de sensação de insegurança pode acometer a gente.
Mas eu tenho uma boa notícia. O fim do mundo não está nas mãos dos políticos, não está nas mãos de nenhum desses poderosos, não está nem mesmo na mão do pecado do homem que não para de crescer no mundo, da injustiça, da violência. O fim do mundo está nas mãos do Senhor soberano, Criador de todas as coisas, que detém o controle da história e está fazendo todas as coisas rumarem para o fim que Ele mesmo estabeleceu na sua soberania. E essa é uma segurança que a palavra de Deus nos dá. Podem haver sinais. Agora, será que a gente está vivendo o tempo do fim? Alguns cristãos podem perguntar, não é? Peraí, mas a gente está ou não está vivendo o tempo do fim? E sabe qual é a resposta bíblica? A resposta bíblica é: essa não é a questão. Essa não é uma grande preocupação para nós. A grande preocupação para nós é outra. Jesus falou que é necessário que todas essas coisas aconteçam, guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes. E ele fala claramente, mas ainda não é o fim. Essas coisas fazem parte de uma natureza que geme por causa dos efeitos da queda e do pecado do homem. E Jesus foi claro dizendo assim, olha, não compete a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Atos capítulo 1, verso 7, Jesus fala isso. A grande questão para a gente não é, caramba, quando vai ser? Será que está chegando? Será que vai ser 2025? Será que vai ser daqui a 10 anos? Para Deus isso não é importante. Muitas vezes esse alarmismo que muitos cristãos acabam mergulhando, nada mais é do que uma fuga para o verdadeiro alerta, para a verdadeira questão que a gente tem que estar encarando, segundo Jesus. Qual é então o alerta que Jesus dá para a gente antes da partida dele? E aí tem um sermão em Mateus 24, que é o sermão escatológico conhecido, maior sermão escatológico que Jesus pregou. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o fim dos tempos na Bíblia. Mas eu vou ler um trecho da versão de Marcos 13, que é um trechinho desse mesmo sermão relatado por Marcos 13, 32, em que Jesus diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Bem, até aqui. A igreja, segundo Jesus, deve nutrir uma grande expectativa com respeito ao retorno de Jesus, à volta de Jesus. Os apóstolos trabalharam com essa ideia muito bem. Paulo fala assim lá em 2 Timóteo 4:8. Agora, no momento que ele estava já com a expectativa do fim do ministério dele, olha o que ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua segunda vinda. Ele diz assim, existe uma coroa de justiça reservada só para quem? Para aqueles que amam a segunda vinda de Jesus. Quem ama a segunda vinda de Jesus? Quem tem uma grande expectativa, não que está tentando controlar e datar isso, porque isso não compete a nós, mas tem um anseio santo pela volta de Jesus, a verdadeira igreja dele, a verdadeira noiva, aqueles que foram salvos, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles para quem não há nada nesse mundo mais fascinante e encantador do que o próprio Deus que nos criou e que enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Esses que amam, que têm grande expectativa quanto à segunda vinda dele, vão receber uma coroa de justiça. Ou seja, o que Paulo está falando é, eu e você como cristãos precisamos amar a segunda vinda de Jesus, precisamos desejá-la, tendo casado ou não, tá gente?
Tem gente que fala assim, não, Jesus tem que voltar depois de eu casar. O céu vai ser melhor. Vai ter coisa melhor, não tenha dúvida nenhuma. Tá bom? Senti um momento tenso aqui depois que eu fiz essa piada. A piada não foi muito feliz, né? Mas é porque tem muita gente que brinca com isso. Né? Quando as pessoas brincam é engraçado, mas quando eu brinco fica esquisito, né? Então, nesse contexto, Jesus chama a nossa atenção para a gente ficar alerta. E aí, qual é a grande questão que Jesus coloca? Na verdade, a principal é esse primeiro ponto aqui. O que deve deixar a gente alerta? Com que a gente precisa se preocupar? O alerta final de Jesus é para quê? É para vigilância. Jesus falou, o grande ponto não é quando vai ser, esse ano, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos. Esse não é o ponto, isso não interessa. A pergunta é, será que hoje eu estou vigilante? Será que hoje eu estou preparado para a segunda vinda? Será que eu amo a segunda? Senhor, pode voltar hoje, eu estou pronto, me leva. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Fiquem atentos, vigiem. Essa vigilância é um estado de não nos permitirmos viver distraídos, de não nos permitirmos viver sonolentos. O alerta que Jesus dá para os discípulos do primeiro século, para que eles vivessem naquela época, ele talvez vale até ainda mais para nós hoje, que estamos mais próximos à segunda vinda. E Jesus usa a figura de um dono de uma casa, um senhor, alguém que tinha uma autoridade, a quem os empregados temiam. E ele fala assim, olha, ele ascendeu aos céus, ou melhor, esse dono da casa foi fazer uma viagem, fazendo uma alusão à ascensão dele. E aí ele falou, ele delegou tarefas aos funcionários. Ele colocou um até para ser porteiro, para ficar no posto de vigia. Só que ele vai voltar a qualquer momento. Ninguém sabe a hora da volta dele. O que os funcionários fazem? Vamos manter tudo em ordem. Vamos manter a nossa vida em ordem, o nosso coração em ordem. Vamos fazer o nosso dever de casa. Vamos viver a vida cristã normal, porque se estamos fazendo isso, não há o que temer. Eu não só não vou temer a segunda vinda de Jesus, como eu vou amar a segunda vinda de Jesus. Se ele vier hoje, amém, glória a Deus. E ele encarrega. Então a gente demonstra vigilância quando a gente teme o dono da casa. Esse é o primeiro ponto da ilustração que o próprio Jesus usa. Os funcionários temiam o dono da casa, ele pode voltar. Imagina, ele volta, a casa está bagunçada, ele está pagando a gente para manter a casa em ordem. E a gente precisa ficar atento. Os discípulos tiveram um momento muito importante do ministério de Jesus, que foi aquele momento do Getsêmani, em que Jesus estava ali, né, angustiado, passando pelo momento mais difícil da vida dele, se preparando para ser crucificado. Ele sabia que esse momento crítico estava chegando. Getsêmani, que significa prensa de azeite, não é? Ele estava ali, seria prensado, seria moído em nosso favor. E Jesus, então, no momento mais crucial da sua vida, ele pediu para os seus melhores amigos, aqueles 3 ali, Pedro, Tiago e João, orarem por ele. E eles dormiram. Mas não foi uma vez. Ele foi lá e insistiu, gente, eu preciso de vocês orando agora, eu estou vivendo um momento muito difícil. E quando voltou, eles estavam dormindo de novo. E por 3 vezes, e aí Jesus falou, não, vamos embora que chegou a hora. É chegada a hora. Eles não entenderam, eles não tiveram esse senso de urgência, e muitos estão vivendo distraídos, não estão vigilantes, estão sonolentos espiritualmente, e estão perdendo a percepção de que as oportunidades passam, de que pessoas estão indo para o inferno, de que meu tempo aqui está escoando, e eu preciso fazer bom uso do meu tempo, da minha saúde, da minha inteligência, da minha vida social. Eu preciso dispor todas essas coisas para o serviço do reino de Deus e da glória dele. Eu sou um estudante, eu sou missionário naquele lugar. Eu estou ali para ser sal, para ser luz no meio das trevas, para ser sal, para dar sabor, para conservar, para fazer diferença. Porque no mundo a gente vai enfrentar situações muito adversas, não é? A gente é enviado como ovelhas para o meio de lobos. Jesus falou, vocês não vão viver no meio de gente
cheirosa e gente boa, não. Vocês vão ver no meio de gente difícil de se lidar. Vocês são ovelhas e o mundo está cheio de lobo. E aí vocês estão aí para fazer diferença. Então isso é andar vigilante, é não seguir o curso da correnteza do mundo, mas é ficar firme no seu sentido contrário, né? E a gente precisa despertar para isso. Toma cuidado, a gente precisa tomar cuidado porque a gente muitas vezes escolhe certas distrações que vão mantendo a gente anestesiado para a realidade que nos cerca, para a missão que compete a nós, para a responsabilidade que a gente tem como cristão no mundo. O que eu estou falando? Né? Às vezes tem coisas muito boas, séries de televisão, de streaming, entretenimentos em geral, relacionamentos afetivos, muitas coisas que são maravilhosas, que o próprio Deus criou para a gente usufruir dessas coisas, mas essas coisas podem se tornar apenas fuga, meio de a gente se manter anestesiado, indiferente. A gente não tem tempo para coisas virtuosas, para servir o próximo. A gente não tem paciência, a gente não quer investir recursos, a gente só pensa em investir recursos naquilo que é para nós, para o nosso prazer imediato. E o Evangelho desafia a gente a ir além, desafia a gente a também se dirigir para o próximo e servir ao próximo. Quando o soldado é convocado para uma missão de guerra, ele já começa imediatamente um treinamento. Será que a gente se vê dentro desse treinamento? Cara, eu tenho que vigiar, eu preciso me preparar. Ah, mas eu não sei manusear esse equipamento, essa arma, eu não sei lidar com situações de batalha. Então, se você é um soldado, você tem que se preparar para elas, com urgência, porque o inimigo pode tentar a ofensiva a qualquer momento, e eu tenho que estar preparado para isso. E essa figura é usada na Bíblia. A gente precisa entender que nós também somos soldados do exército de Deus, estamos aqui para nos preparar constantemente para o confronto, porque, conscientes disso ou não, eu e você estamos numa guerra. E a questão não é se a gente está ou não numa guerra, mas é se a gente já entendeu que está e se a gente está preparado para enfrentar o nosso inimigo, que tanto é o adversário das nossas almas. Nossa luta não é contra carne e sangue, no sentido de ser contra pessoas, mas nossa luta é contra principados e potestades das regiões celestiais em Cristo Jesus, mas nossa luta também é contra a nossa natureza pecaminosa. Se não fosse isso, o Novo Testamento não estava tão tomado de versículos que encorajam a gente a uma vida santa, a fazer diferença, a ser discípulos, imitadores de Jesus. Ou seja, isso é estar vigilante. Como é que eu posso saber se eu estou vigilante ou não? Alguém que não está buscando uma vida santa diante de Deus não está vigilante. O inimigo vai chegar, você vai estar despreparado e você vai sofrer danos severos e pode ser abatido no meio da batalha e sua fé pode ir embora e o inimigo é quem vai se alegrar com isso, não é? Carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Há uma guerra dentro de nós, da carne, da nossa natureza pecaminosa, com o Espírito Santo que habita em nós. Nossa guerra também é contra o diabo. Pedro fala, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Entendam que vocês precisam estar preparados para uma batalha, isso é estar vigilante. A gente mostra que está vigilante, se dedicando à oração. O problema é que muitas vezes a gente acha que está no controle das situações, e quando isso acontece a gente já não vê tanta necessidade de orar. Para que eu vou chegar mais cedo sábado, 7 horas, para estar ali com a galera orando? Para que eu criar essa consciência da necessidade de orar? Para que eu estar orando junto com meus irmãos? Para quê? Para que eu dedicar tempo à oração? E aí, gente, ninguém amadurece sem uma vida de oração, ninguém vira íntimo de Deus, ninguém entende, ninguém tem as emoções tratadas sem uma vida de oração, não tem.
Foi por isso que Jesus orava o tempo todo, e a razão dele orar, e por ele orar o tempo todo, ele foi o ser humano mais saudável que já pisou nesse mundo. E muitas vezes há pessoas que ficam com uma fé atrofiada, uma vida infrutífera, vivendo aquém do projeto que Deus tem para ele, porque não tem buscado uma vida de oração e de relacionamento com Deus. E não existe uma pessoa que é vigilante, mas não ora, mas é vigilante. Não existe isso. Então, a preocupação não deve ser, caramba, Jesus vai voltar hoje, vai voltar daqui a um ano. Não interessa. Interessa, hoje eu estou me relacionando com Ele, hoje eu tenho vigiado contra o meu próprio coração enganoso, traiçoeiro, mentiroso. Eu estou o tempo todo ali apegado à palavra, firmado nela. Ela é o alicerce da minha vida, ela é o fundamento, ela é a rocha da minha vida, ela é a lâmpada que ilumina os meus pés, ela é luz para os meus caminhos, como diz o salmista. Porque se ela é, eu sou uma pessoa que está aí vigiando, e é isso que importa. Aí Jesus pode voltar hoje, tudo bem, porque eu estou vivendo isso, uma vida vigilante, eu estou pronto para a volta dele. Deus quer agir em resposta às nossas orações. A segunda lição que a gente vê é que o alerta final é fruto da misericórdia de Deus. Algumas pessoas não entendem isso, mas quando Deus revela a lei dele, quando ele coloca um profeta sendo usado para interpretar essa lei, muitas vezes para pegar pesado com o povo, para ser duro com o povo dele ali na Bíblia, e para ser duro com a gente hoje. Na nossa cultura, ser duro, disciplinar, é sinal de falta de amor na cabeça de alguns. Mas essa ideia é completamente antibíblica e antiverdade. O pai disciplina todo filho a quem ama, é isso que a Bíblia diz. Quando Deus é duro com a gente, revela uma lei severa, Ele está dizendo, cuidado! Não dá para brincar com a verdade é inexorável. Não é que é essa ideia de uma coisa que você não muda, não é moldável, não. Ela não pode ser alterada, ela é absoluta, ela é sólida. Não dá para dar um jeitinho e adaptar Deus ao meu gosto, ao meu sabor, não. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é imutável. E tudo que está ali na lei dele continua sendo verdadeiro, continua sendo bom ou abominável, dependendo do que Ele revelou para nós. E aí, quando Ele revela isso, quando Ele traz para nós alertas, seja em pregações como essa, como a que Marcão pregou domingo, como as pregações que a gente tem ouvido positivas da palavra, como o Filipinho tem pregado aqui aos sábados, quando Deus usa pessoas para nos confrontar, Ele está sendo amoroso com a gente, Ele está sendo misericordioso. O alerta de Jesus aqui é um alerta de um Deus misericordioso, que quer que ninguém se perca, que quer que todos aproveitem a oportunidade de ser salvos, que quer que todos entendam, abracem o Evangelho e a verdade. Os alertas de Deus não pretendem nos deixar acuados e entristecidos, mas quebrantados e prontos para encontrá-lo. Quando Jesus era duro, Ele era duro porque Ele queria que os discípulos dele ali estivessem prontos para o seu retorno. E os discípulos dele ali no primeiro século nos representam. Nós somos discípulos dele no 21º século. E a gente segue o mesmo Deus, a gente recebeu o mesmo Espírito deles, a mesma palavra, sã doutrina dos apóstolos. O fundamento da fé daqueles irmãos de 2000 anos atrás é o mesmo fundamento da nossa fé. O mesmo Deus que habitava o coração deles, habita o nosso coração. Então, toda vez que esse Deus se revela a nós, nos confronta, nos alerta, sacode a gente e fala, acorda! Que vida é essa que você está levando? Que pecado é esse que você está tolerando? Que brincadeira é essa que você está fazendo? Eu posso voltar hoje. Ele não está querendo que a gente seja tomado de medo.
Ele está querendo que a gente seja tomado de consciência que pode levar a gente à salvação. Os salvos têm essa consciência e estão buscando se alimentar dela cada vez mais. Deus tem de diversas formas agido para nos preparar para esse encontro com Cristo. De diversas formas, não é? E muitas vezes Ele age permitindo que a gente enfrente sofrimentos, enfrente situações difíceis e duras, porque Ele sabe qual o propósito que tem para aquilo. Às vezes tem gente que fala assim: pô, Jonas, eu não entendo, Deus não pode estar comigo, porque, eu não consigo emprego, estou desempregado. E aí eu falo: quando você estava empregado, próspero, como é que estava a sua vida? Aí eu afundei totalmente, comecei a fazer um monte de bobagem. Então pode ser que ainda não esteja no momento de Ele te dar um bom emprego de novo. Talvez tenha coisas que Ele queira tratar em você antes disso. Há coisas que Deus quer tratar na gente antes de Ele derramar para nós bênçãos que podem se tornar, sim, verdadeiros ídolos, que vão substituí-lo na nossa vida e vão nos distanciar dele. Não por causa das coisas em si, mas por causa da relação do nosso coração com essas coisas. Pastor Emanuel, do Rio Grande do Sul, plantador da Igreja em Reforma, que a gente apoia já há uns 3 anos, pregou aqui recentemente. Ele foi muito ousado na pregação dele aqui na igreja em maio, porque ele disse que ele acredita que o povo do Rio Grande do Sul está enfrentando essa sacudida de Deus. Ele falou: eu creio que Deus está querendo despertar o Rio Grande do Sul, que é o país onde mais proliferam as feitiçarias diversas que há no nosso país, as religiões de fundo demoníaco, nitidamente demoníaco a partir de uma visão bíblica. O Rio Grande do Sul é um celeiro para essas coisas, sempre foi conhecido historicamente. E ele falou: eu acredito que essa tragédia seja a oportunidade que Deus está dando de sacudir o estado do Rio Grande do Sul e dar uma oportunidade a essas pessoas de se voltarem para Deus. Isso é graça, é bondade, é misericórdia. Não há dúvida nenhuma, essa é uma ousadia profética que a gente vê paralelo na Bíblia para ela. Em muitos momentos Deus permitiu que isso acontecesse, não é? O que Jó fala no final do livro: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu entendo coisas que eu não entendia antes. Para quem pensa biblicamente, ter prosperidade, morar num lugar com índice de desenvolvimento humano muito alto, são coisas muito inferiores a viver na presença de Deus reconciliado com Ele. Não tem nem comparação. Prefiro viver num lugar com o IDH lá embaixo, mas cujo povo ama o Senhor, que está buscando a presença dEle. Naturalmente esse IDH vai subir, porque é isso que o verdadeiro avivamento faz, não é? Transforma as pessoas completamente. Jesus falou: olha, se a sua mão direita o induz a pegar, corte-a e lança fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Jesus falou muito claro e abundantemente sobre o risco real de alguém ser mandado por Deus para o inferno. E ele falou: coisas que você dá muito valor, entre ter essas coisas e viver chafurdado em pecado e viver uma vida reconciliada com Deus, é melhor viver uma vida reconciliada com Deus e não ter essas coisas de muito valor. Então, cuidado, não é? Muitas vezes privações são verdadeiras bênçãos de Deus para nós, livramentos, porque Deus sabe por que está privando a gente. Lembra do apóstolo Paulo? O que ele fala? Por causa da grandeza das revelações que foram confiadas a mim, não é? Eu corri o risco de me ensoberbecer. Então o que Deus fez? Me mandou um espinho na carne. Ele diz que tinha alguma coisa que fazia ele sofrer. Ele não diz o que era, mas ele diz assim: ao modo como eu encaro essas coisas, é como Deus impedindo que eu me ensoberbecesse, para mostrar a minha fragilidade. 3 vezes eu já pedi para Ele que tirasse esse sofrimento, e Ele falou: não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na luta, na adversidade. Isso faz parte. Deus não quer te cercar com uma situação totalmente confortável, cômoda. Não, Ele quer
que você passe por lutas, e essas lutas são parte da ação misericordiosa dele, o alerta dele, é Deus sacudindo a gente, não é? Como C.S. Lewis falava, a dor é o megafone de Deus, é Deus falando com a gente. Nenhuma bênção aos olhos do mundo vale mais do que a nossa salvação. Você tem dado prioridade ao que é mais importante? Esse é o alerta de Jesus. Então o alerta de Jesus é: fiquem vigilantes. E segundo alerta, entendam que há certas durezas de Deus que são fruto da sua misericórdia, para que nenhum dos seus se perca. E a gente precisa entender isso. Então, algumas aplicações. Primeira, viva o dia de hoje como se fosse o último, porque pode de fato ser. Viva o dia de hoje assim, caramba, será que se Jesus voltasse hoje, né? Pô, será que eu ia estar preparado? Bom, eu vou hoje viver como se ele fosse voltar hoje. Não sei quando ele vai voltar. E o Jesus falou, não interessa saber. O que interessa é que eu hoje esteja vivendo como se fosse o último dia. Hoje eu tenho que me certificar de que eu estou na presença de Deus. Hoje eu tenho que me certificar de que meu coração está tratado, de que eu pedi perdão ao quem eu tinha que pedir perdão, de que eu perdoei a quem eu tinha que perdoar. Hoje eu tenho que me certificar de que meu coração não está contaminado com a impureza do pecado, seja ela sexual, seja ela qualquer nível de impureza. Eu preciso expurgar essas coisas e falar, Deus, hoje eu quero me ver livre, liberto, santificado. Hoje eu quero estar preparado como uma noiva que se prepara para encontrar o noivo no altar, e ela se ornamenta, ela se perfuma para encontrar o noivo. Eu quero estar assim, preparado, não é? Essa é a figura que a Bíblia usa para a gente, falando que nós somos essa noiva, e Ele é o nosso noivo, e a gente está sendo preparado por Ele para esse encontro. Segunda aplicação, entenda que certas lutas são prova do amor de Deus. Pai disciplina todo filho a quem ama. Há certas lutas que eu e você estamos enfrentando, que simplesmente Deus não vai tirar elas. Vai falar, isso faz parte, eu tenho um propósito para essas lutas. E vocês vão ser vitoriosos, vocês vão crescer nessas experiências. Desde a lei, os alertas de Deus provam o seu zelo com a gente, seu zelo, o seu desejo de nos preparar para encontrá-lo, não é? Os nãos de Deus. Quantas vezes Ele diz não para a gente, que bom que Ele disse não. Quantas coisas aconteceram comigo 20, 30 anos atrás que eu falo, obrigado, Senhor, porque essas coisas aconteceram. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E quando o tempo vai passando, você vai ficar, caramba, aqueles nãos de Deus foram tão importantes. Imagina se Deus tivesse me dito sim, onde eu estaria hoje? Entenda que certas lutas são prova do amor de Deus por nós. Então, terceira e última aplicação. Vale a pena esperar a recompensa eterna reservada para aqueles que perseveram em buscar o Senhor. Porque Deus não é homem para que minta, não é? Deus não falha nas suas promessas. Deus é aquele que tem uma proposta segura de vida aqui no mundo e de vida eterna na presença dele em glória. Então, o que a gente tem que fazer é se derramar completamente aos pés dele e clamar para que ele venha cumprir nas nossas vidas, como o apóstolo Paulo disse, né? Que ele nos ajude a completar a nossa carreira, combater o bom combate, guardar a fé, guardar o bom depósito dessa fé, cada dia mais, para que nada venha nos demover. Uma vez o pastor Henrique me disse isso, já tem muito tempo, talvez mais de 10 anos, ele falava, o maior temor que eu tenho é perder a fé, perder esse bom depósito, e vir a pecar contra Deus, e vir a trair ao meu Deus, não é? E esse é um temor que todo cristão tem que ter. Qual é o único grande temor que eu tenho na minha vida? É eu me voltar contra Deus, eu estar de tal forma ensoberbecido, cego, tapado, obstinado, que eu não consiga mais enxergar a verdade e a beleza que é o discipulado cristão, a imitação de Jesus, a pureza e a santidade que a palavra trazem para nós, o poder do Espírito Santo ao nosso alcance.
para a gente viver uma vida excelente aqui nesse mundo, para a glória de Deus. E esse deve ser o nosso medo. E aí, exatamente porque a gente teme que um dia isso possa acontecer com a gente, como infelizmente a gente vê acontecendo com muita gente que apostata, que nega a fé. O que a gente tem que fazer? O que eu faço? Senhor, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Uma irmã que na época da sede antiga orava, isso é história real, não é piada não, mas ela orava assim na reunião de oração: ah, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a parar de fumar maconha. Com a maior sinceridade de coração. Aí lembrei dela aqui agora. Mas essa oração que ela fez, né? Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a parar com isso, Deus. Mas a gente precisa aprender a ter essa sinceridade, a ter essa busca, né, sincera diante de Deus todo dia. Senhor, me ajuda, não larga a minha mão, me dá força para nunca te deixar, para estar sempre totalmente entregue nas tuas mãos, nunca perder o temor, nunca perder a reverência e o respeito e o amor pela palavra, a confiança nas tuas promessas. E aí, gente, se a gente buscar isso de coração... Eu estou há 31 anos convertido, tem gente que está aí, que está a mais, né? Não tem arrependimento, o que tem é alegria, é gratidão. Poxa, quantos caminhos eu podia ter trilhado, onde eu poderia estar agora, quão perdido eu poderia estar, e quanta coisa Deus tem feito pela misericórdia, pela graça e pela bondade dEle. Eu estou seguindo o alerta final de Jesus, e quero seguir esse alerta todos os dias até o fim, amém? Obrigado, Senhor, pelo teu alerta carinhoso, bondoso, de um Deus que nos ama, de um Deus que de fato nos quer ver vivendo num caminho de salvação, num caminho de vida eterna. Vem, Senhor, conduzir cada jovem que está aqui, cada um dos meus irmãos e irmãs, vem conduzir a Igreja Oceânica nesse caminho de uma comunidade que entende a necessidade de te buscar com toda a intensidade, de todo o coração. Vem purificar o nosso coração, vem nos fazer o povo do fim, o povo que está preparado para esse encontro. Vem nos fazer viver como a noiva que se adorna para o encontro com seu noivo. A gente quer aguardar com grande expectativa esse encontro. A gente quer, como o apóstolo Paulo falou, amar a sua segunda vinda. E que o Senhor faça com que cada um de nós experimente essa fé cada vez mais para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.